Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92 775 3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos saldos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A ActiveBank e a ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Bom dia, Sr. Pedro. Meu nome é Ivo Sousa, tenho 35 anos e eu aqui uma questão. Eu tenho metido despesas e etc. E do ano passado para cá tenho sempre pago. Eu não sei o que é fazer, pronto, se eu faço mal as despesas ou o que é, se me pode ajudar, porque eu meto tudo direitinho, admito que não tenho muitas despesas a nível de saúde, etc. Mas pago sempre, não é um valor muito alto, mas desde o ano passado estou sempre a pagar. Se me puder ajudar, eu agradeço. E um abraço. Olá, claro que ajudo, sim, com todo o prazer. Vou ajudá-lo a perceber porque é que isso acontece. A minha ajuda, infelizmente para si, não vai ser uma ajuda que faça com que de repente deixe de pagar e passe a receber. Não se esqueçam de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entenderem, assinarem a newsletter em contaspoupanca.pt e de me seguir nas redes sociais. E já sabe que tem também na descrição deste episódio o link para os 7 livros que já escrevi a explicar tudo isto que vos vou explicando no podcast. Portanto, se quiserem tudo por escrito e de forma permanente, podem comprar os livros ou podem requisitá-los gratuitamente numa biblioteca. Portanto, essa coisa de não tenho dinheiro para comprar livros, não precisa comprá-los. Vai a uma biblioteca municipal, requisita-os e lê todos os livros que quiser de graça. Portanto, o saber não ocupa lugar, ler é importantíssimo. Muito bem, passada esta lição, vamos então ao IRS. Bom, então, este caso é um caso típico e quero que todos percebam que isto vai acontecer cada vez mais e com mais pessoas. E se está a ouvir este episódio e não tem de pagar e continua a receber, ouça na mesma, porque isto é importantíssimo, porque se continuarmos com esta tendência, o que vai acontecer é que haverá um dia em que isto também vai chegar à sua situação, em que vai deixar de receber, não recebe nem paga, ou então vai pagar. E eu vou explicar-vos a todos, enfim, já falei sobre isto várias vezes, mas vou aproveitar esta pergunta para fazer uma listagem das situações que podem fazer com que uma pessoa, uma família, um contribuinte, pague em vez de receber ou simplesmente não receba nada e fica na mesma. Mas a situação pior é de facto pagar. Peço-vos desculpa pela minha voz, que a minha voz está a falhar, mas vou tentar explicar isto da melhor forma possível. Então, em primeiro lugar, quero que todos percebam, e isto é fundamental e devia ser ensinado nas escolas, que o IRS não é nem uma prenda nem uma multa. O IRS é um acerto de contas, que é feito todos os anos, em abril, para saber se nós pagamos o que devíamos ter pago face à nossa circunstância, se pagamos a mais durante o ano passado nas retenções na fonte, ou se pagamos a menos e agora temos de pagar a diferença. Ou seja, fizemos retenção na fonte, ok, perfeito, mas mesmo assim não chegou, porque agora em abril é que nós vamos dizer ao Estado tudo o que nós recebemos de rendimentos no ano anterior e tudo o que nós gastamos durante o ano anterior
para descontar, como se fossem cupons de desconto de saúde, educação e outros, para não termos de pagar tanto agora quando fizermos as contas finais. Para piorar a situação, isto já em si é um bocadinho complicado, não é nada do outro mundo perceber isto, não é? Mas para piorar a situação, durante os últimos 2 anos, ao longo do ano, o Estado mudou as regras todas e as fórmulas matemáticas. Mas atenção, mudou para nosso benefício. Quero que percebam isso. Este comentário meu não tem nada de político, é matemática. Portanto, baixaram os governos, sejam eles quais forem, baixaram o IRS para as pessoas e eles podiam, muito simplesmente, não ter mexido nas tabelas de retenção na fonte e, portanto, agora quase toda a gente ia receber. Mas, por várias circunstâncias, o governo decidiu que queria que as pessoas recebessem esse dinheiro logo ao longo do ano, em vez de receberem tudo junto de reembolso no ano seguinte. E, portanto, aquilo que nós estamos habituados, que é receber dinheiro agora de reembolso do IRS, não aconteceu, ou aconteceu cada vez menos, ao longo dos últimos 2 anos. E se houver nova descida de impostos e nova descida de retenções de retenção na fonte, então isto vai acontecer a cada vez mais pessoas até que chegue a sua vez. A sua e a minha, a todos nós. Portanto, vou só voltar um bocadinho atrás para percebermos como é que funcionam os impostos. Todos nós temos de perceber isto e explicar isto aos nossos filhos e aos nossos netos, se tivermos. Nós vivemos num país, é como se fosse um grande prédio cheio de apartamentos em que nós temos de pagar as despesas de condomínio. Portanto, para vivermos neste país, se ninguém pagar impostos, este país não funciona. Porque há serviços que têm de ser prestados pelo Estado e não por privados. Portanto, temos de ter serviços de saúde, de justiça, bombeiros, segurança, professores, estradas, justiça, tribunais, portanto, imaginem todos os serviços do Estado, a função pública, portanto, tudo o que está relacionado com o Estado. Não vamos entrar na discussão se o dinheiro é bem gasto, se não é bem gasto, não sei o quê, mas acho que todos nós concordamos que o Estado tem de funcionar, não é? Portanto, isso custa dinheiro. Portanto, os cidadãos têm de se juntar todos e pagar impostos. Como é que se sabe quanto é que cada um deve pagar? Cada um vai pagar, é assim que está definido em Portugal, na percentagem dos seus rendimentos. Quem ganha mais, paga mais impostos. Quem ganha mais ou menos, paga mais ou menos impostos, sendo que é mais para mais do que mais para menos. Quem não ganha bem, quem ganha muito mal, não paga nada. Portanto, pagam uns para outros não pagarem. É assim que está a funcionar neste momento. E então é por vários escalões. Portanto, uns pagam 10%, outros pagam 12%, outros pagam 16%, outros pagam 18%, outros pagam 20%, 25%, 28%, 30%, até 48%, quase 50%. Como o Estado já sabe que se tivéssemos de pagar agora 5, 6, 7, 8 mil euros em abril, né, toma lá, Pedro, tens de pagar isto. Eu provavelmente não tinha dinheiro suficiente para pagar assim tudo de uma vez. Então o Estado definiu que faz retenção na fonte. Todos os meses, no salário de cada pessoa, faz uma estimativa de quanto é que esta pessoa, em princípio, vai pagar quando fizer as contas em abril, quando entregar o IRS. Porquê? Porque sabe qual é o salário bruto, multiplica por 14, vê qual é o escalão, vê se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se não tem filhos, se tem alguma incapacidade e, portanto, está definido por lei, há tabelas para isto tudo. Então, essa pessoa, todos os meses, a empresa envia o dinheiro para o Estado e nós só recebemos o dinheiro líquido na conta. Portanto, agora, quando entregamos as despesas e dizemos quanto é que recebemos de dinheiro em recibos verdes, em prémios, em qualquer coisa, coisas que não tiveram retenção na fonte, tudo isto soma aos rendimentos
E então o Estado, em alguns casos, vai chegar à conclusão que, olha, o Zé Manel, a Maria Francisca, estive a tirar-lhe 200 euros por mês, mas como ela afinal ganhou mais do que aquilo que eu estava à espera, ela devia ter retido na fonte 300 euros por mês. Mas não. Então, ela agora vai, 100 euros de diferença que ela devia ter pago e não pagou. Então, eu vou agora, vou multiplicar isto por 12 ou por 14 e, portanto, vai ter de pagar a diferença. Mais 1.200 euros ou 1.400 euros. Mas a este valor, o Estado vai perguntar assim, então Maria Francisca, tem aí despesas para apresentar? Por isso é que é tão importante nós pedirmos sempre fatura com o número de contribuinte, porque se não tiver número de número de contribuinte, não entra em lado nenhum, é dinheiro para o lixo. E estas despesas são fundamentais para depois descontar no tal imposto, na coleta, no total que temos de pagar de imposto para vivermos neste condomínio, que se chama Portugal, é para descontar aí. Portanto, esta é outra razão para muitas pessoas pagarem em vez de receberem, porque não pedem fatura com o número de contribuinte. De tudo. Por isso é que eu peço de tudo mesmo, até do cafezinho e do pastel de nata, como vocês já sabem. Portanto, a primeira explicação para alguém pagar IRS em vez de receber é ter retenções na fonte demasiado baixas. Okay? Qual é a solução? É, em alguns casos, ir aos recursos humanos e pedir para aumentar a retenção na fonte. Podem fazer isso. No caso de pensionistas e reformados, podem ir à Segurança Social e pedir também para aumentar a retenção na fonte. Quais são as consequências disto? É simples, vai receber menos dinheiro líquido todos os meses, mas quando chegar à altura de pagar o IRS, não vai pagar IRS ou até vai receber porque pagou a mais no ano anterior. Outra situação é situações de divórcios, filhos que deixam de estar no agregado familiar, guarda partilhada mal comunicada dentro do prazo. Portanto, se isso não estiver tudo certinho, de acordo com a vossa situação, também pode fazer com que paguem erradamente. Não deviam pagar, mas estão a pagar porque essa situação não está bem refletida nas finanças. Outra explicação, os filhos não estão incluídos corretamente no IRS. É um erro clássico. Clássico, infelizmente. Os filhos não aparecem automaticamente e ninguém vai lá corrigir porque acham que, como atualizaram o agregado familiar, eles estão lá. Não, meus amigos, têm de os inserir. Podem estar a perder centenas ou até milhares de euros em dedução, porque os filhos são das maiores deduções que existem no IRS. Também, outra explicação é rendimentos extraordinários que não têm retenção na fonte. Por exemplo, há pessoas que passam recibos verdes, mas não fazem retenção na fonte de 25%, creio eu que é o máximo. Então, recebem tudo. É verdade que o dinheiro fica lá na conta, mas depois agora, quando entregam o IRS e apresentam o anexo B, põem lá o valor todo que ganharam, como não fizeram retenção na fonte, a empresa para quem trabalharam não enviou nada para as finanças, ficou do vosso lado e agora vão ter, obviamente, de pagar. Portanto, recibos verdes, rendas, juros, dividendos, esses rendimentos muitas vezes não têm retenção, no caso de serem estrangeiros, juros de depósitos no estrangeiro ou naquelas contas remuneradas, portanto, têm agora de declarar e podem vir a ter de pagar. Também há pessoas que optam por englobar ou não englobar, e isso pode fazer com que suba ou desça de escalão e podem estar a pagar mais imposto do que o devido. Também, reparem nesta situação, eu posso ganhar exatamente o mesmo 2 anos seguidos e num ano receber e no outro ano pagar. Porquê? Porque basta ter, por exemplo, menos despesas de saúde, menos despesas de educação, menos faturas com NIF, e portanto pode haver várias situações que fazem com que apresente menos despesas
e, portanto, com o mesmo rendimento, num ano recebo, no outro ano acabo por pagar. Outro erro muito comum é não validar as faturas no e-fatura. Dizer exatamente a que é que era cada coisa, a categoria. Muitas pessoas não fazem isto por ignorância ou preguiça e aí podem estar a perder também dezenas ou centenas de euros. Pode ser a diferença entre pagar ou receber. Também há pessoas que poderiam receber e não recebem, por exemplo, porque não fizeram um PPR. Podiam ter uma dedução maior de 400 ou 800 euros, no caso de um casal, mas como não, também é preciso ter dinheiro para fazer um PPR, não é? 2.000 euros, 2.000, 1.750 ou 1.500 euros cada um, portanto é preciso ter esse dinheiro e pôr num PPR, mas se paga, fazendo um PPR, em princípio, deixa de pagar e é dinheiro que fica lá, fica preso, mas pronto, é seu, em vez de estar a dar ao Estado, faz um PPR. Depois, já vos expliquei há pouco, foi das primeiras explicações que vos apresentei, é que de ano para ano há alterações nas tabelas de retenção. Portanto, isso pode ser a explicação simples de um ano estar a receber e no outro ano estar a pagar, mesmo que seja pouco. Essa será a tendência. Deve esperar que isso aconteça de forma natural. Independentemente de haver erros ou não, o normal devia ser, isto é a minha opinião, não pagar nem receber, todos em Portugal. E nós gerimos o nosso dinheiro que recebemos mensalmente da forma como muito bem entendermos. Mas não devíamos estar a adiantar dinheiro ao Estado para ele depois nos devolver. Prefiro ter eu o dinheiro no meu lado, não é? E investi-lo onde eu quiser, nem que seja num depósito a prazo ou em certificados de aforro, para depois ganhar dinheiro com esse dinheiro, em vez de estar no Estado a render zero, ou seja, o Estado é que usa esse dinheiro como muito bem entende e não paga juros por ter lá o meu dinheiro, não é? Pronto. Depois, a outra explicação é erros no preenchimento do IRS automático, ou seja, aceitar o IRS automático, que não é infalível de todo, pode estar mal preenchido e quem aceita sem verificar pode estar a perder dinheiro ou a pagar mais. Infelizmente, temos de perceber isso. Portanto, em conclusão, se quer evitar que isto aconteça, ou se fez a simulação e verificou que tem de pagar, ou se até tem de pagar e já entregou, não se esqueça que pode sempre voltar ao IRS, testar as situações todas, confirmar o agregado familiar, ver se os filhos estão lá, ver se as despesas estão todas lá, simular com englobamento, sem englobamento, se tiver rendas de casa enquanto senhorio, não é enquanto inquilino. Enquanto inquilino, veja se as rendas estão lá para receber, creio eu, até 700 euros de dedução, porque se o senhorio não declarou essas rendas, está a perder 700 euros, só por aí, não é? Portanto, veja lá isso. Teste isso tudo, compare com o ano anterior e se verificar que cometeu erros neste ano, ou no ano passado, ou no antepenúltimo ano e no outro ainda, portanto 4 anos para trás, entregue uma declaração de substituição para cada um desses anos. Faça isso, porque o Estado, normalmente, por lei, tem de corrigir as contas, se for a benefício do contribuinte, e mesmo que já tenha recebido os reembolsos todos, ou mesmo que já tenha pago o que tinha a pagar, corrigindo, eles fazem as contas às diferenças e vai receber, de facto, aquilo que pagou a mais, seja por que motivo for. Portanto, digo a este senhor que fez a pergunta para avaliar isto tudo e, caso tenha feito tudo bem, então tem de se preparar para isto. Isto vai ser o futuro. Vai pagar sempre. E, portanto, se já sabe que vai pagar sempre, então o melhor é pegar no valor que teve de pagar este ano, divide por 12 e todos os meses põe esse dinheiro de lado a render, em certificados de aforro, por exemplo, e em abril do ano que vem, ou maio, ou junho, ou julho, tem lá o dinheiro para pagar o IRS, ainda ganhou algum dinheiro, nem que sejam alguns euros, com o dinheiro que tem de pagar ao Estado, que é normal. Reforço este ponto. Pagar impostos é normal. Podemos considerar que é justo, que é injusto, que é muito, que é pouco, mas pagar impostos é um dever,
cívico, porque vivemos em sociedade e quanto mais pessoas pagarem o que é justo, menos temos de pagar todos ou melhores serviços teremos. Pronto. Era sobre isto que eu vos queria falar neste Vamos a Contas, para que percebamos que os impostos são absolutamente fundamentais em termos de literacia financeira. O Estado é o nosso sócio vitalício. Portanto, o ideal é dar-nos bem com ele e fazermos tudo bem, mas também defendermos os nossos direitos. Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.